Próxima questão, ainda de potencial elétrico. Então, a figura abaixo mostra três conjuntos de superfícies equipotenciais vistas de perfil. Os três conjuntos cobrem a mesma região do espaço. Determine o campo elétrico, módulo, direção e sentido em cada um deles. Admitido que a distância entre duas superfícies consecutivas do conjunto 1 é igual a 2 centímetros. Então, nessa questão aqui, a gente tem superfícies equipotenciais 1, 2 e 3. Onde essa distância entre essa superfície e essa é dada por D. Vamos criar um referencial de distância simplesmente olhando para essa superfície equipotencial até essa última aqui. Então, a distância total entre essa superfície equipotencial e essa são 4D, ou seja, são 8 centímetros. Tá? Então, para calcular o campo elétrico dessas superfícies equipotenciais, precisamos lembrar que a variação de potencial ela é igual a menos a integral de um ponto inicial a um ponto final do campo elétrico, produto interno, com o vetor de deslocamento que ele faz, que a gente vai determinar um caminho. Vamos determinar um caminho que seja aqui onde é o ponto inicial e vai descendo para cá, que é o ponto final. Além disso, vamos determinar uma direção para o campo elétrico de tal forma que o campo elétrico ele é paralelo ao vetor de deslocamento devido a esse caminho C, tá? Onde o produto interno vai dar positivo. Então ele está na mesma direção do campo C. Por quê? Definimos dessa forma primeiro para caso o campo elétrico dê com sinal trocado no resultado, é porque escolhemos a orientação errada do campo elétrico. Tá? Então, por enquanto a gente sempre vai definir, quando for olhar cada parte, que o campo elétrico, a direção do campo elétrico é a mesma direção do caminho. Tá? Então, vamos calcular a variação de potencial desse sistema 1. Então, potencial final, que vai ser 100 volts, menos o potencial inicial, que é 20. Tá? Onde o deslocamento vai ser 4D, que é o ΔS. Então, o campo elétrico 1, ele vai ser simplesmente menos 80 por causa desse sinal, menos 80 volts dividido por 8 centímetros. Isso é menos 1000 volts por metro. Como deu sinal negativo para o campo, o que isso significa? Significa que a orientação do campo elétrico ela é antiparalela ao do caminho desenhado. Então, lembrando, né, que o campo elétrico, fazendo isso, a gente tem que lembrar que o campo elétrico sempre é definido em superfícies equipotenciais, eu esqueci de falar isso. Ele é definido ortogonalmente à superfície equipotencial, tá? Então, se ele é antiparalelo ao caminho C, quer dizer que ele está apontando para cima em cada uma dessas superfícies equipotenciais. E faz sentido ser para cima, porque, lembrando de uma carga pontual positiva,
o potencial maior está mais próximo da carga positiva e o potencial menor está mais longe da carga positiva. Ou seja, quando você vai caminhando na direção do campo elétrico, o potencial vai diminuindo, certo? Isso se verifica por conta desse resultado aqui. Então, a gente obtém que o campo tem direção perpendicular às superfícies horizontais, equipotenciais, perdão, de sentido oposto ao caminho usado, de módulo igual a 1000 volts por metro. Analogamente, a gente pode calcular para o sistema 2. Então, definimos um caminho C, definimos uma orientação privilegiada do campo elétrico que vai estar na mesma direção de C. Então, o produto interno de EDS vai ser simplesmente EDS. Digamos também que o campo é uniforme, homogêneo, e ele pode simplesmente ser retirado aqui da equação. É uniforme e constante. Talvez constante não, mas uniforme. Então, integrando, a gente obtém essa relação, que vai dar o campo 2. E colocamos a variação. Então, o ponto final, que é menos 100 volts, menos o ponto inicial, que é menos 140. Então, vai dar menos 100 mais 140, que é simplesmente 40. Aqui está faltando um sinalzinho, mas aqui apareceu ele de novo. Então, fica menos 40 sobre 4D. Isso é simplesmente a metade do que a gente tinha obtido no campo E1. Então, é menos 500 volts por metro. Se deu negativo, significa o quê? Que a orientação que obtemos, ela é oposta à do caminho, a orientação de caminho que a gente definiu. Então, novamente, o campo está, a orientação do campo elétrico está no sentido para cima, né? Então, o campo tem direção perpendicular às superfícies equipotenciais de sentido oposto do caminho usado de módulo igual a 500 volts por metro. Agora falta simplesmente o último pedaço. Fazemos a mesma coisa do último pedaço, calculamos a variação, onde a variação, a gente vai definir um caminho, os caminhos C, definimos da mesma forma, análogo, tá? Pegamos o ponto final, que é menos 50, e subtraímos do ponto inicial, que é menos 10. Então, vai dar menos 50 mais 10, que é menos 40. Só que com esse sinal aqui vai ficar positivo. E vai obter 500 volts por metro. Só que agora não deu sinal trocado. Isso significa o quê? Que o sentido do campo elétrico é o mesmo sentido do caminho. Então, ele está em direção para baixo. Então, o campo tem direção perpendicular às superfícies equipotenciais sempre, ao mesmo sentido do campo, do caminho, de módulo igual a 500 volts. Tá? Então, essa questão é simplesmente ela 3 vezes. Tá? Bastava você saber, se você sabe fazer só esse pedaço aqui, se você entendeu esse pedaço aqui do começo, você entende todo o resto do contexto.